Tem uma outra pergunta polêmica, inclusive sobre a que está falando de línguas estranhas. O Breno Rafael perguntou: Graça e paz, meus irmãos, poderia me explicar mais sobre línguas estranhas? Vejo que uma grande parte que usam ela de forma leviana e como forma de se Promover. exaltar. Cara, assim, Existem línguas estranhas? E o que é línguas estranhas? bom, na Bíblia, sim, está registrado na Bíblia. Agora, que línguas são essas? Por exemplo, em Atos capítulo 2 é onde tudo começa, né? E, e o grande problema, eu acho que esse é o grande problema, mas um grande problema que as pessoas não conseguem entender isso aí com a mente aberta. Primeiro tem que estudar a Bíblia com a mente aberta. Se você já for com um pensamento formado, né? Com a mente cauterizada de um ensino, você vai ler lá e querer que aquilo ali seja aquilo que você está pensando. Você tem que se esvaziar sua mente e procurar entender o que está escrito, né? Por exemplo, lá eles só lê Atos 2, do versículo 1 a 4. Esquece que o texto continua, o assunto continua no texto. Quando a gente discorre no texto, a gente vai ver lá, né, os apóstolos falando, pregando, né, falando. A gente descobre também que naquele evento, no dia de Pentecostes, que era uma festa religiosa dos judeus em Jerusalém, isso acontecia anualmente, né? A gente vê Lucas dizendo que ali tinha judeus vindo de todas as nações que existiam naquela época, como pessoas convertidas ao judaísmo, como gentios convertidos à religião judaica. Eles tinham o direito de participar também da festa. E o Espírito Santo, né, Jesus havia prometido a ele, veio sobre os apóstolos, né, e concedeu poderes aos apóstolos, que Jesus havia falado, vocês serão revestidos de poder. E eles começaram a falar, Lucas vai dizer isso, que eles começaram a falar na língua de cada um deles que estavam presentes ali naquele evento. E em seguida, Lucas vai registrar e dizer que eles se admiraram com a pregação deles, e eles disseram, como é que esses homens são galileus? E eles vão dizer quais eram as nações de onde eles eram, e dizer, como é que nós ouvimos, na nossa própria língua materna, ouvir esses homens falar das maravilhas de Deus. Agnaldo, eu já estudei um pouquinho essa questão, né? Eles eram galileus, eles falavam, acho que era o aramaico, né? Ali uma língua mais tradicional, né? Tipo, Na época, é tipo nordestino, né? Que era do hebraico, no caso. E assim, a gente viu lá no Velho Testamento, na Torre de Babel, quando se constrói aquela torre, que aí Deus confunde as línguas, né? Aí as pessoas começam a ter outros idiomas. E aí, nesse contexto aí, tinha pessoas de vários idiomas, não é isso? Isso, Bom você tocar nisso, porque quando Deus criou a humanidade, só havia um tipo de língua na Terra. Aí nesse episódio aí lá na Mesopotâmia, né? Nesse lugar aí chamado Babel, é onde eles construíram a torre, né? Muita gente acha que o nome do lugar era a Torre de Babel, mas não. A torre foi construída numa cidade chamada Babel. E eles tinham aquele projeto de chegar até os céus e tal. Aí Deus, vendo, né, a arrogância do homem, a partir daí Deus criou outros idiomas, né? E aqueles grupos de pessoas começaram a falar coisas que ninguém entendia, então eles começaram a se espalhar pela terra, né? Então, quando chega na época de Jesus, a humanidade está nesse contexto aí, né? Vários povos espalhados pela terra, cada povo com a sua língua. que ali era para distinguir cada... Por exemplo, é diferente hoje? Não. Existe só nós de língua portuguesa? Não, existe pessoas que falam o japonês, falam o chinês, né? Falam francês, falam inglês, falam espanhol, né? Às vezes você vê como para divisão, né? Aguinaldo. Existem pessoas com vários idiomas na Terra, bem assim foi naquela época. Então, eles ouviram o que os apóstolos estavam falando na língua materna dele, eles compreenderam o que eles estavam falando. Aí tá onde? No Escrito livro onde? de Atos, capítulo 2. Ah, Todo o capítulo 2. Tem que ler todo o capítulo 2. Não pode pegar o capítulo 1, capítulo 2, ler do 1, versículo 1 a 4.
Então, no caso, respondendo o Breno, as línguas estranhas em Era idiomas? idiomas. No livro de Atos era idiomas. As pessoas ouviram a mensagem dos Hoje apóstolos falam no que- idioma deles. Hoje, quando falam, o pessoal está falando em línguas, aí diz que está recebendo o Espírito Cara, Santo, é. não é isso? Tá. Diz eles, né? Aí eu tem que falo pelo que eu escuto, É, não é? então, aí a minha Você pergunta não é, acredita? a minha pergunta é, de onde vêm essas línguas? De onde vêm essas línguas? Porque primeiro que ninguém tem nada, não existe gramática, não existe uma ordem, nada. E essa língua aí, foi a língua que os apóstolos falaram? E está registrado no livro de Atos? Não, o livro de Atos está falando lá que era idioma. Eles falaram no idioma daquelas pessoas que estavam ali, que vieram daquelas nações, que existiam naquela época lá para Jerusalém. Então a mensagem que os apóstolos pregaram, né, foi no idioma daquelas pessoas que estavam ali. Inclusive, se eu não estiver enganado, naquela época existia 12 nações. Quantos apóstolos Jesus tinha? 12. 12. Não foi um apóstolo que falou em todos os idiomas daquelas pessoas, daquelas nações ali. Eu entendo que cada um deles falou no idioma daquelas pessoas que estavam presentes ali no dia de Pentecostes. Cada pessoa de cada nação entendeu a mensagem que eles transmitiram. Aguinaldo, só para deixar registrado, né, aqui no perfil José de Jesus, a irmã Lindinalva, do Eduardo Gomes, está parabenizando os irmãos e que o Pai Eterno continue os abençoando. Né, a Andréa, sua esposa, também comentou, a igreja somos nós, o templo vivo de Deus, ele habita dentro de cada um de nós. É uma outra questão que, em uma outra oportunidade, a gente pode falar sobre isso aí, a questão de templo, né? Porque o Espírito Santo vai usar uma coisa do passado, mas para esclarecer no presente, naquela época, né? É uma das linguagens que o Novo Testamento, que o Espírito Santo, por meio dos apóstolos, vai usar para falar da igreja. Né? Por exemplo, quando nós estamos reunidos, ali é a igreja do Senhor que está reunida, né? Aí também vai usar essa linguagem de templo. Ainda tem uma outra pergunta, né? Qual o papel da igreja na transformação da sociedade e na promoção da justiça social? Ela... É importante, né? Nós devemos nos conscientizar disso. A igreja tem uma função, a igreja tem um propósito de Jesus, né? Uma das poucas coisas que Jesus falou que era dele aqui na terra, uma dessas coisas é a igreja. Ele disse que ia edificar a igreja dele, a igreja do Senhor Jesus. Então, a igreja foi deixada aqui na terra com um propósito. Né? Pedro vai dizer lá que o propósito da igreja, eu vou falar no coletivo, é proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, a igreja tem o papel de através da mensagem de Jesus, ajudar as pessoas, né, a reconhecer seu estado diante de Deus e essas pessoas poderem fazer uma escolha de mudança. De mudar. Se a igreja não cumprir com esse papel, né, nós estaremos falhando. E como nós iremos ajudar a sociedade? Ajudar as pessoas a mudar, né, suas vidas, mudar o que andam fazendo que está errado diante de Deus. Então a igreja tem um papel importante nisso. Bem, vamos